Olá, meus amigos. Olá, torcida que canta e vibra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Guache. Nesse final de semana, a gente conquistou mais 3 importantes pontos que nos colocou na liderança. Todo mundo sabe, né? O Campeonato Brasileiro é composto por 38 rodadas. Em cada uma das rodadas, cada time tem a oportunidade de subir 3 degraus, ou um degrau, ou se manter estagnado, que é muito ruim, né? E subindo degrau por degrau, lá na 38ª rodada, a gente vai ver quem vai estar mais na ponta e vai colocar a mão nesse tão desejado troféu, nessa premiação, vai ter essa honra de conquistar esse campeonato, que é uma loucura, na verdade, que é muito complicado, cada rodada é uma batalha, cada rodada é sofrida, gente, e não tem jogo fácil, né? Tanto é que não tem jogo fácil que vocês podem perceber que o Palmeiras ele está na liderança com 13 pontos de um total de 15. Ele conseguiu 86% dos pontos possíveis. E lá atrás está o Sport com 1 ponto, o que representa 0,06 dos pontos conquistados. E eu não sei se vocês lembram, a primeira rodada foi Palmeiras e Sport. E foi um jogo muito difícil mesmo, onde o Palmeiras ele ganhou graças a uma marcação de pênalti que foi muito contestada, né? Eu particularmente acho que foi pênalti, é uma questão de interpretação, né? Mas vamos deixar essa polêmica de lá para pro lado por enquanto. Eu quero desejar a vocês que sejam todos muito bem-vindos ao canal do Guache, né? E gostaria muito, tá, que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, né? Vai ser um grande prazer ter cada um de vocês aqui compartilhando o canal com a gente, tá bom? Bom, então o Palmeiras ele entrou com o Everton, com o Gomes e com o Mikael. Nas laterais, mas fazendo ali também a linha principal, que para compor a zaga, entrou com o Giai, que está muito bem. Tá muito bem o Giai, é um cara que a gente torce muito, eu particularmente vejo um potencial muito grande nele. E do lado lá, na grande Piquerez, que é um monstro. No meio de campo, a gente veio com o Emiliano Martinez e com o Richard Rios. Nas pontas, abertos, né? O Felipe Anderson e o Facundo Torres, né? Inclusive o Felipe Anderson tá espetacular, encontrou a posição dele dentro de campo ali, então tá conseguindo render muito bem. E na frente, né? Teve o Estevão e o Flaco Lopes. O Estevão, então, tá jogando mais centralizado e também tá conseguindo render muito. Bom, e o Fortaleza já começou provocando. O que eles fizeram? Eles não molharam o gramado, na tentativa de não privilegiar o jogo rápido que o Palmeiras propõe. Então já começou ali já uma provocaçãozinha, né? E o time do Fortaleza veio a campo com o Cuca. Na verdade não era o Cuca, né, gente? Era o Davi Luiz, que ele foi cortar o cabelo lá nos 3 irmãos, 2 segura e 1 corta, e fizeram um trabalho lamentável na cabeça dele, transformaram ele no Cuca. Se bem que o futebol dele está muito semelhante a mesmo a se o Cuca resolvesse voltar a campo, né? Bom, o que aconteceu no jogo é que o jogo se arrastou feio, gente, mas feio. Eu acho que até pro palmeirense estava complicado assistir esse jogo, tá? Mas aí até que aos 27 minutos, o Estevão perdeu um gol cara a cara. Cara a cara ele conseguiu perder o gol. Só que esse lance, ele foi invalidado pelo Bandeira, num lance que ele saiu do próprio campo. É claro que se tivesse acontecido o gol, se ele tivesse aproveitado a oportunidade, o VAR iria corrigir esse equívoco do Bandeira, né? Mas fato é que numa reposição rápida, o Fortaleza conseguiu chegar no ataque e conseguiu o escanteio. Então, num lance que era escanteio para o Palmeiras, acabou se convertendo num escanteio para o Fortaleza. Então, por aí você vê como é complicado, né, os erros da arbitragem, né? Acho que aquele Bandeira poderia ter entrado de óculos e tudo mais, né? Bom, depois desse lance, aos 27, o jogo se arrastou de novo. Foi um jogo ruim, mais ruim, difícil, amarrado, um jogo muito complicado, até que aos 45 foi a vez do Facundo perder cara a cara, né? Ele conseguiu tirar do goleiro, mas o Davi Luiz, o Cuca, na verdade, né, conseguiu tirar em cima da linha. E na sequência, o Deivinho, nosso querido Deivinho, ele achou que ele ainda era jogador do Palmeiras e nos presenteou com uma falta do lado esquerdo, junto ao escanteio, que resultou na abertura de placar pelo Facundo, né? E mais um lance bizarro protagonizado pelo Davi Luiz. Bom, final de primeiro tempo ruim, onde nós tivemos
duas oportunidades claras do Palmeiras e o gol. Então era um jogo que era para já ter sido resolvido no primeiro tempo, né? Através de um placar de 3-0. Mas tá bom, né? Quero destacar o jogo do Felipe Anderson de novo, um guerreiro, todo o time foi, né? Mas o Felipe, que teve um início muito complicado, ele merece todo o nosso apoio, toda a nossa torcida, junto com o Giai também, que teve ali um período muito complicado e tiveram muita força, muita determinação para poder reverter um quadro que não é fácil, né? E aos 5 minutos do segundo tempo, mais uma falha do assistente. Ele marcou outro impedimento inexistente do Flaco Lopes, né? As saídas de bola do Davi, eu estava imaginando que a TV estava tentando prejudicar ele, mostrando as saídas em câmera lenta. Mas não, era a velocidade dele mesmo. É impressionante como que ele é lento nas saídas de bola. E com essa performance do Mané Porrada, né, que é o zagueiro do Piraporinha, não deu outra, né? Numa disputa ali, homem a homem, o Flaco acabou levando vantagem e conseguiu fazer o 2-0. Opa, aí beleza, né? Então 2-0, tudo resolvido, certo? Não. Os deuses do futebol quiseram aprontar e reescrever esse roteiro que já estava encaminhado para mais 3 pontos do Palmeiras. Foi então quando o Davinho, conseguiu fazer um gol de cabeça, não comemorou, pediu desculpa. O jogo caminhou então agora de forma tensa, com o Fortaleza crescendo, o Palmeiras buscando manter esse resultado, então houve uma pressão terrível, quando aos 45 minutos, num lance que eu não considero pênalti, aquela posição de braço do nosso zagueiro, eu não acredito que ele tentou acertar o Davinho, tanto é que ele subiu com os 2 braços na mesma posição, né? Então mais um erro da arbitragem. Tanto é que nós tivemos um lance muito semelhante no Palmeiras e São Paulo ano passado, igualzinho, e não houve critério e não foi marcado pênalti a favor do Palmeiras. Mas o juiz, ele foi no VAR de maneira muito rápida, tem que ser assim na verdade, né? Ele marcou na cal e aí que começou o grande momento do futebol. Aí é que as coisas ficaram difíceis para o torcedor palmeirense, e aí que as coisas elas mudaram pro Fortaleza, né? Então, num jogo onde o Facundo provavelmente seria o herói, depois mudou de mão, o Flaco passou a ser o herói da partida, e quem se tornou de fato o herói da partida foi o Everton, que, tirando aquele estigma de que é um goleiro que não pega pênalti, ele conseguiu ir bem na bola, ele conseguiu catimbar, ele apontava pro atacante do Fortaleza a posição, o lado que ele ia chutar, e foi naquele canto mesmo, ele conseguiu pular e conseguiu defender e conseguiu nos garantir 3 pontos importantíssimos. 3 pontos importantíssimos, uma noite tranquila de sono para mim e para todos os palmeirenses, dormir na liderança e tirar o cheirinho da liderança. Isso foi extraordinário, foi um final de semana maravilhoso, apoteótico, eu diria. Mas o lance que me chamou mais atenção, o lance que eu gostei muito, gente, foi esse lance aqui, ó. Note que quando o pênalti foi cobrado, houve o rebote do Everton, chegou na zaga do Palmeiras, chegou 8 jogadores, que são os 7 de linha, mais o Everton, que está aqui na pontinha, né? Então aí você vê a disposição, a garra, o foco, a vontade de vencer desse time. Eu fiquei impressionado como que os jogadores do Palmeiras estavam atentos, confiando que o Everton tinha condições de fazer essa defesa. Fez, graças a Deus, e foram 3 pontos, mais 3 degraus para a gente subir nessa tabela, alcançar a liderança e, se Deus quiser, não perder tão cedo, tá bom? Bom, então, dando uma passada pela rodada dos paulistas, né? Nós tivemos, então, no sábado, a vitória do Corinthians sobre o Sport, que está lá em último, que foi o primeiro jogo do Palmeiras, que foi um jogo duro, né? Eu acredito que o Sport tenha condições de reagir e acredito também que o Corinthians tem condições de conseguir se manter lá na parte superior da tabela, tá? Embora, dá para perceber aqui os resultados do Corinthians, que
até a quinta rodada, ele teve um empate, uma vitória, 2 derrotas e teve essa vitória, né? Então, tem que ficar atento, né? Tem que pegar. Corinthians que tem problemas extracampos, tem que procurar superar isso e fazer bonito dentro de campo. A partida do Depay foi extraordinária. Ele foi responsável pelos 2 gols, 2 golaços, jogou muito e tá de parabéns. Aí nós tivemos o nosso caçula, né, o Mirassol, que eu estou torcendo muito pelo Mirassol, uma cidade perto de São José do Rio Preto. Eu tive, esse final de semana, eu tive na praia, agora feriado de Páscoa, tive a oportunidade de conhecer um pessoal lá de Mirassol, então eles estão muito empolgados, pessoal, todo mundo com a camisa do Mirassol lá na praia, não tira a camisa por nada. Então o Mirassol conseguiu um empate também, é muito difícil jogar contra o Juventude lá. E o Mirassol então vem de uma campanha onde ele tem uma derrota contra o Cruzeiro, né, no início, depois ele tem 4 partidas sem derrota. Empate, vitória, aquela vitória maravilhosa contra o Grêmio, né? E esse empate, né? Tem 3 empates, mas foram empates em circunstâncias difíceis. Eu acho que, na verdade, não perdeu e sim ganhou 1 ponto. Aí nós tivemos o clássico, né? Cheio de controvérsia, teve pênalti não marcado, não teve a presença do Neymar, né? O Roleiser é um jogador que eu sempre acreditei. Eu acho que o Roleiser tem muito que crescer e ajudar o Santos. O Guilherme tem que melhorar, o Guilherme tem que superar certas questões e tem que melhorar, porque ele tem futebol. O Gil, a zaga tá incrível. O Gil, o jogador sensacional. O Gil, ele se impõe fisicamente, ele ganhou na corrida do atacante do Santos numa hora que me surpreendeu, ele tem saída de bola, ele é um cara que está contribuindo muito e eu fico muito desconfortável quando o Caixinha não queria manter ele no time. Eu achei aquilo ali ridículo quando o Caixinha queria que o Santos dispensasse ele, né? Ali já falei, o Caixinha, infelizmente, ele não vai conseguir, né? Não vou falar nada do Neymar nessa edição, tá? Mas complicado, né? Então o Santos, ele vem de uma trajetória muito complicada, onde ele tem uma derrota, um empate, uma derrota, uma vitória e uma derrota, né? Derrota, empate, derrota, vitória, derrota. Muito complicado, tem que acender essa luz. Eu, sinceramente, não sei o que vai ser feito ali. Eu sinceramente, eu manteria o César Sampaio, procuraria juntar esse elenco, né? Unir esse elenco em torno do César Sampaio, que é um profissional que eu gosto muito, e eu acho que esse é o caminho, né? Aí nós tivemos o Bragantino ganhando do Cruzeiro, né? Vitória incrível. O Cruzeiro teve uma vitória expressiva na rodada anterior, mas nessa aqui veio empolgado, né? Tentando conquistar uma segunda vitória. O Cruzeiro não conquista 2 resultados positivos, gente, há muito tempo. Eles não sabem o que é comemorar e comemorar. Eles sabem o que é comemorar e sofrer. Eles não têm uma sequência assim, entendeu? Então o Bragantino tá de parabéns, Bragança aqui pertinho, todo mundo conhece, né, o Bragantino. E nós tivemos por fim o nosso jogo maravilhoso, o Palmeiras quebrou o tabu lá contra o Internacional, agora quebrou esse tabu contra o Fortaleza. Não ganhava do Fortaleza fazia muito tempo, né? O Fortaleza sempre tem um time bom, mas o que eu percebi é que o Fortaleza caiu muito, viu? O Fortaleza vai ter dificuldades, hein? Agora é que vai entrar aquele momento em que a torcida tem que ser madura, né? Os dirigentes têm que ser maduros, não é verdade? No sentido de manter o Vojvoda lá, né? Tem que manter, porque o elenco está muito fragilizado. Eles têm lá jogador nota 5, né? Então não tem o que fazer, gente. É isso aí que tem mesmo. Tem que manter o Vojvoda lá, torcer para melhorar lá, enfim. Espero que não caiam na tentação de dispensar um técnico tão vitorioso, né? Bom, então essa foi a rodada dos paulistas, né? E aí, depois dessa rodada, então, como que nós temos o posicionamento na tabela dos 6 paulistas, né? Nós temos, então, Palmeiras em primeiro lugar, com 13 pontos de um total de 15, 86% de aproveitamento, muito bom, muito bom. Eu acredito que com 73 consiga se sagrar campeão, né? Aí nós temos o Bragantino em quarto, com 10 pontos, também uma pontuação espetacular. O Bragantino, ele surgiu das cinzas,
porque eu não botava muita fé no Bragantino não, viu? Então conseguiu se remontar, né? Porque tem o Bragantino que tem uma estrutura incrível, não sei se vocês já viram a estrutura do Bragantino, pelo amor de Deus, é primeiro mundo, meu, é primeiro mundo, entendeu? Aí vem o Corinthians em sexto com 7 pontos. Também eu tenho a expectativa de que o Corinthians vai conseguir se manter, né? Se o extracampo não prejudicar, né? Se o extracampo não prejudicar o campo, o Corinthians vai. Aí vem o São Paulo em 10º com a mesma pontuação, né? Mas está todo mundo muito agrupadinho ali, né? Então essa questão de vitória, gols a favor, influencia muito. São Paulo, então, de sexto ali com o Corinthians com 7. Em sexto, o São Paulo em 10º também com 7 pontos, né? O São Paulo, eu fico mais preocupado com o São Paulo, viu? O São Paulo tem ali os grandes nomes que é o Lucas e o Oscar, mas esses caras não entram em campo, dificuldade, é complicado. Eu vejo que o São Paulo, se essa rapaziada nova aí, né, se ela não ajudar, vai ser complicado, né? E a gente tem o Ferreirinha, que é o jogador do momento, né? Eu tô torcendo a cada gol do Ferreirinha para ele atingir os 10, pra gente ver o fanfarrão do Neto, que o Neto é um fanfarrão, né? Eu quero ver ele fazer o programa dele, se ele vai ter hombridade, né? O cara que fala muito, ele merece, sabe, passar por certos revés, né? O Neto me parece aquele cara que é jornalista policial, que foi candidato a prefeito, aquele cara que parece, não sei o nome dele, é um que fala, me dá as imagens aí, eu não lembro o nome do cara, só que um é fanfarrão do noticiário policial e o outro é o fanfarrão da bola, né? É da Atena. O Neto é o da Atena do futebol. Ai, o da Atena, viu? Neto e da Atena é igualzinho, cada um na sua. Aí a gente vem com o Mirassol, né? Mirassol em 11º lugar, uma posição muito honrosa. Lembrando, primeira vez do Mirassol na Série A. Justamente no ano que ele completa 100 anos. Que os deuses do futebol permitam que ele consiga fazer uma campanha do meio da tabela para cima e que consiga uma Sul-Americana. E por fim vem o Santos. 4 pontos de um total de 15. É um aproveitamento muito abaixo mesmo, né? Um total de 4 pontos. Então ele está com um aproveitamento aí de 24%, é um aproveitamento que não é digno da grandeza do Santos, né? Talvez o Santos ainda seja o time mais expressivo do Brasil do ponto de vista internacional, né? Ele ainda colhe o que foi plantado ainda numa era muito vitoriosa com Pelé, depois teve várias gerações de grandes atletas, né? Do Robinho e tudo mais, depois o Neymar, né? Então, está colhendo ainda. Isso para você ver como que a trajetória de um time, ela ecoa, né, pelos tempos, né? O São Paulo colheu muito quando ele tinha lá o expressinho dele, né? Ele conquistou muitos torcedores, e eu vejo que isso agora acontece com o Palmeiras. Eu tive na praia, então, conforme eu falei para vocês, olha, eu nunca vi tanto torcedor palmeirense. Era incrível a quantidade de torcedores que estavam lá no local que eu fui. E criançada, muita gente mas superou em muito a torcida do Corinthians, torcida do Flamengo. Você via São Paulo não vi camisa do São Paulo, não vi camisa do Santos, camisa do Flamengo eu vi 2 ou 3, do Corinthians 2 ou 3, mas do Palmeiras era uma superioridade assim, era uma alegria. E eu cumprimentava todo mundo. Eu não podia ver um que eu falava. Tinha um tal de Cardoso lá que eu acabei. Com esse eu não consegui conversar. Ele tinha uma tatuagem do Palmeiras lá na perna lá. E eu falei, puta, eu vou conversar com esse cara aí, né, meu? Bater um papo, né? É sempre bom bater um papo com um palmeirense, né? Ainda mais numa situação de vitória, né? Mas não consegui conversar com esse cara. Bom, esse foi o nosso papo, né? Referente à quinta rodada. Quero pedir para você de novo, tá? Para você dar aí o seu like, para você comentar, para você compartilhar, para você se inscrever no canal.
E muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Nesse meio de semana a gente vai ter a rodada da Libertadores. Vamos ver como que os brasileiros vão se comportar, né? Vamos ver como é que eles vão se sobressair. Eu gosto muito que todos avancem para chegar lá no final e fazer uma panela, entendeu? Fazer uma panela mesmo, uma panela dos brasileiros. Aí a chapa esquenta e quem pode mais chora menos, né? E se dependesse de mim, é todos para as oitavas, todas para as quartas, né? Aí todo mundo, o que der, passa para semi. E aí, final, 2 brasileiros e vai ser só alegria, tá bom? Grande abraço. Tava com saudade de vocês. Não gravava já fazia, acho que uns 5 dias, né? Mas estamos de volta e grande abraço.